Olá pessoal, vamos para o nosso sétimo resumo. Na aula de hoje estaremos tratando da sinalização semafórica. Dentro desta sinalização temos a de regulamentação e a de advertência. São os dois tipos principais de sinalização semafórica. Dentro da de regulamentação temos a para veículos motorizados, para bicicletas e para pedestres. E ainda dentro de para veículos motorizados temos a de 3 luzes, de 2 luzes, de direção livre, direção controlada e para faixas reversíveis. Estaremos tratando de cada uma detalhadamente. Vamos lá então. Iniciaremos então pela sinalização semafórica de regulamentação para veículos e para pedestres. Vamos assistir um pequeno vídeo de cada uma delas e depois faremos as observações. Vamos lá, vamos para o vídeo para veículos. Vamos dar um play. Todo condutor, ao avistar o sinal amarelo, deve parar seu veículo antes da faixa de retenção e permanecer aguardando enquanto o sinal estiver vermelho, podendo seguir em frente após o sinal verde abrir. Vamos então às observações. Primeiramente, é importante ressaltar o seguinte. Existe uma confusão em relação à luz amarela do semáforo. Principalmente do que fazer quando avistar essa luz. É muito tranquilo interpretar esse sinal de trânsito. Essa luz dentro de um sinal de trânsito semafórico. Quando você avista o sinal amarelo, ou seja, ele passa do verde para o amarelo, porque a sequência é verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Então essa é a sequência. Quando ele sai do verde para o amarelo, quer dizer o quê? Que você tem que parar o seu veículo, reter o seu veículo antes da faixa de retenção. Parar antes da faixa. Se você já ultrapassou, começou a fazer a ultrapassagem do cruzamento, então nesse caso você não pode parar, porque você já começou o cruzamento. Então você deve continuar, mesmo que você no limiar, no momento que você começar a atravessar, você avistou o amarelo, você continua. Você não deve parar bruscamente, não é? Porque isso causa uma insegurança muito grande naquele momento. Então você começou a atravessar, avaliou, verificou que o sinal amarelou. Mesmo assim você tem que continuar. Por quê? Porque se você parar ali, você estará causando uma situação de grande risco. Outra coisa importante citar nesse momento é o seguinte. Existe uma regra dentro do código que fala que ao realizar a travessia de um cruzamento, você deve fazer em velocidade reduzida. Então, por exemplo, se a via ela é uma via que é regulamentada para 60 km por hora. Ao realizar o cruzamento, o correto é você estar abaixo desta velocidade, por questões de segurança. Então não há problema, se você cumprir a regra, você vai conseguir identificar o amarelo. Se você não começou ainda a cruzar, você vai parar. Se você já começou a cruzar, você vai fazer o quê? Você vai continuar a sua trajetória. Então essa é a regra, é muito tranquilo para poder realizar a interpretação do sinal amarelo dentro da sequência semafórica de verde, amarelo, vermelho. Se você avistou o verde, você vai avançar com segurança, não é? O vermelho indica o quê? Aguarde. Você vai aguardar até que o sinal esteja aberto para você. Então é muito tranquilo a questão do semáforo, das 3 luzes do semáforo. Então essa regra da velocidade reduzida no cruzamento é muito importante para a segurança de todos, ok? Existem alguns semáforos que, além de controlar a alternância de passagem entre os usuários da via, também definem a única direção que o veículo poderá seguir. Os semáforos de direção livre indicam a direção que o condutor pode seguir livremente, porém dando preferência aos pedestres. Além da primeira situação que você avaliou agora nesse momento, nós temos 2 situações a mais para o semáforo de 3 luzes, que é o de direção controlada e o de direção livre. O direção controlada, além de definir a alternância de passagem,
pode passar, não pode passar, existe também uma seta, né, indicativa que, falando, ou seja, informando ao condutor qual a direção que ele pode tomar, ok? Então é importante ficar atento quanto a isso. O de direção livre, o próprio nome já fala, né? Quem está naquela posição na via, avistando esse semáforo, quer dizer que ele tem a direção livre, ou seja, a todo momento ele pode seguir com segurança. E sempre atento aos pedestres, porque se um pedestre iniciou a travessia, ele tem a preferência de passagem, porque é muito óbvio, né? Porque naquele ponto da via, o semáforo está sempre aberto para o veículo, é direção livre, né? Ele vai estar sempre verde, ou seja, é uma permissão contínua de passagem. Em que momento que o condutor dará a passagem ao pedestre? Toda vez que o pedestre estiver iniciando a travessia, ok? É importante que haja nesse ponto uma redução grande da sua velocidade, que são pontos de conflito. Fique muito atento quanto a isso. Combinado? Vamos então para o segundo vídeo, que é a sinalização semafórica de regulamentação para pedestres, que são chamados focos de pedestre. Vamos lá então. Em alguns cruzamentos podemos encontrar o chamado foco de pedestre, o qual define a alternância de passagem entre os veículos e os pedestres. Bom, aqui não há dúvida. O foco de pedestre ele define a alternância entre veículo e pedestre. E geralmente, né, esse foco de pedestre ele trabalha aí de uma maneira, pode ter a tal da botoeira, né, que é quando o pedestre, quando ele tem a necessidade de passar aquela via, ou seja, passar para o outro lado da calçada, né, ele vai apertar essa botoeira e vai acionar o semáforo. Ele vai criar uma temporização adequada para essa passagem do pedestre. Nem em todo lugar tem isso. Às vezes o semáforo para pedestre, que é o foco de pedestre, é automático. Ele alterna entre veículo e entre pedestre. Mas isso é uma questão mais técnica, né? Não há necessidade de você ter esta preocupação. O importante é saber que existe o foco e esse foco ele deve ser respeitado. Ok? Continuando então. Nesse slide, pessoal, nós vamos dar uma olhada, nós até já vimos aqui esse assunto, né, faixas reversíveis, mas mais voltado para a parte horizontal. Vamos agora dar uma detalhada na questão das luzes dos semáforos para esse tipo de situação. Então nós temos aqui, ó, uma seta e um xizinho. E nós temos aqui a mesma coisa desse lado, uma seta e um xizinho. Isso quer dizer o quê? Vamos ver uma situação aqui, ó. Se eu estou vindo da esquerda para a direita, nesse lado da via, eu posso ter uma situação. Mesma coisa se eu estiver vindo aqui, ó, da direita para a esquerda, desse lado da via, eu teria outra situação. O que seria isso? Essa faixa aqui, chamada faixa reversível, que tem esse tracejado, tracejado amarelo, seccionado, né, e duplo, você tem a faixa reversível. O que é uma faixa reversível? Só relembrando, né? É uma faixa que pode trocar de sentido. Pode trocar de sentido, ok? Essa troca de sentido, ela é controlada por esses dois semáforos aqui e por esses dois semáforos aqui. Por exemplo, se aqui você está vindo, está vermelho, você deve pegar a sua faixa da direita. Aqui, se você está vindo da esquerda para a direita, nesse ponto, esse veículo azul aqui, ó, ou você pode tanto seguir na sua faixa padrão, como você pode pegar a faixa reversível desde que esteja aberto o semáforo para você, a setinha. Então ela controla o fluxo desta faixa reversível, quando que essa faixa estará aberta e para qual lado estará aberta, ok? Então esse semáforo aqui é muito comum nos centros urbanos metropolitanos, né? Para poder trazer uma fluidez maior para os momentos de maior fluxo de veículos. Vamos lá para o próximo slide. Bom, pessoal, esse semáforo para ciclistas ele é bastante autoexplicativo, né? Ele é para ciclistas, porém, geralmente ele é encontrado quando há cruzamento de ciclovias e de ciclofaixas, indicando a prioridade, ou melhor, a preferência de passagem para qual ciclista de qual ciclovia ou qual ciclofaixa, tá? Não é muito comum, né? Não é muito comum você encontrar, mas ele existe e é previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ler aqui, ó. Implementado pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, o semáforo para ciclista possui a similaridade com os demais semáforos. No amarelo, o ciclista deve parar com segurança, no vermelho, aguardar a abertura do sinal e no verde, seguir em frente com segurança. Sempre com segurança. Segurança é a palavra-chave do ambiente de trânsito. Ok? Vamos então para o próximo slide.
Aqui, pessoal, nós temos a situação do sinal, né, da sinalização semafórica de advertência, que ela é o sinal amarelo. Você tem, por exemplo, no semáforo 3 luzes, a verde, a amarela e a vermelha. É muito comum nos centros urbanos você ter essa situação. Vamos aqui então assistir o vídeo e depois eu vou dar uma detalhada. Vamos lá. Em alguns casos, principalmente nas madrugadas, os semáforos são desligados, permanecendo apenas a luz amarela de forma intermitente. Nestes casos, o condutor deve parar e dar a preferência para o veículo que vier pela sua direita. Pois bem, então o que importa aqui? Que o semáforo nas madrugadas, eles podem serem desligados as suas luzes vermelhas e as suas luzes verdes e ficar a amarela piscando intermitente. O que quer dizer isso? É só para fazer uma advertência, o condutor ficar mais alerta? Também, obviamente é para isso. Só que principalmente para definir o seguinte, que naquele ponto é como se você não tivesse um semáforo. Você tem que estar atento, porém quem tem a prioridade, ou melhor, a preferência de passagem nesse ponto é o veículo que está à direita. É como se aquele cruzamento, aquela interseção, não tivesse nenhuma sinalização, nem mesmo de horizontal, nem mesmo vertical, nem mesmo semafórica. Ela vai indicar o quê? Que naquele ponto da via, a preferência é do veículo que está à sua direita. Isso é previsto no Código de Trânsito, tá? Apesar que pouca gente conhece essa regra e muitas vezes até conhece, mas não respeita, né? Nas madrugadas são onde ocorrem os acidentes mais graves nos centros urbanos, devido ao excesso de velocidade e devido ao avanço do cruzamento sem a devida segurança. Então fiquem muito atentos quanto a essa regra. Chegou no cruzamento, está o sinal amarelo, pare, olhe e só avance com segurança. Combinado? Outra informação importante é o seguinte: existe também situações em que o código prevê que as saídas de garagem e estacionamento você coloque luzes intermitentes amarelas, não é, piscante, para advertir que naquele ponto da calçada vai haver um fluxo de pedestres, não, um fluxo de veículos saindo constantemente daquele ponto. Vamos dar uma olhadinha aqui nas observações, ó. Adverte sobre a existência de obstáculos ou situações perigosas, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante. Bastante utilizado em interseções após a passagem do horário de movimento, onde as cores vermelha e verde do semáforo são desligadas e a amarela passa a funcionar de forma intermitente, ou seja, piscando, tá? Então ela tem a finalidade da advertência, da questão de um ponto perigoso na via, e de fato o cruzamento é um ponto perigoso, né? E também permite aí criar essa situação onde o amarelo fica piscante e o vermelho e o verde são desligados, e a prioridade e a preferência, melhor dizendo, passa a ser do veículo que está à direita na via. Passa a valer a regra da mão direita, ok? Para finalizar então, vamos para a última observação. Nas oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo, suas entradas e saídas, além do rebaixamento da guia, né, do meio-fio da calçada, deverão ser identificadas pela instalação em locais de fácil visibilidade e audição aos pedestres de dispositivo que possua emissão de sinal sonoro, artigo 01 da resolução 038 de 98 do CONTRAN. Então são instaladas luzes, né, com luzes intermitentes também e com sinal sonoro. Então, além da luz intermitente amarela, você vai ter um sinal sonoro. Para quê? Para alertar o pedestre que naquele ponto da calçada vai ter um fluxo de veículos muito intenso. Bom, com isso nós finalizamos, né, a nossa parte aí que trabalha o resumo, né, da sinalização semafórica, tanto de regulamentação quanto de advertência. Tá? Eu agradeço, espero que vocês estejam conseguindo absorver o conteúdo.
de forma prática, porque tudo que você está aprendendo aqui será importante na sua vida de condutor. Combinado? Muito obrigado e até o próximo resumo.